Olá, bom dia, irmãos. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Eu sou Severino Ramos, eu sou evangelista da Igreja de Cristo que se reúne em Lagoa de Itaenga e o meu prazer é estar aqui todos os dias com o texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. O nosso texto de hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e eu vou ler o versículo 43 ao 48, que diz: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derramar chuva sobre justo e injusto. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Nesse pequeno texto, Jesus deu uma grande lição sobre o perdão. Até Jesus, a gente vê que ele iniciou o texto dizendo: vocês ouviram que era assim, que era olho por olho e dente por dente. Mas agora, eu quero exortar vocês a mudar esta prática, a mudar essa maneira de viver. Ao invés da espada, ao invés da força bruta, por que não usar a oração? Por que não usar as palavras de Deus para abrandar o vosso coração e vocês terem o privilégio de serem reconhecidos como filhos de Deus? Que grande lição para os seus seguidores naquela época e que grande lição para nós até os dias de hoje. A gente vê e eu fico imaginando como Pedro recebeu essa exortação de Jesus. Porque poucos dias depois, quando a escolta chegou para prender Jesus, a gente vê que Pedro ainda estava vivendo nos dias do olho por olho e dente por dente. Pedro sacou a espada e tentou abrir a cabeça do servo do sumo sacerdote. E Jesus, na mesma hora, o repreendeu. E a gente vê, poucos dias depois, talvez aquelas mesmas pessoas chegaram para assistir um sermão de Pedro e Jesus já tinha sido morto, já tinha sido ressuscitado, era hora de Pedro estar irado, se a mensagem de Jesus não tem entrado no coração de Pedro, era hora de Pedro estar irado e não querer nem ver, não querer nem olhar a face daquelas pessoas. Mas quando Pedro deu o sermão explicando sobre Jesus, que ele era, na verdade, o Filho de Deus, o enviado de Deus para a salvação da humanidade, e eles perguntaram a Pedro: o que faremos? Era hora de Pedro, talvez fosse eu no lugar de Pedro, dizer: não tem jeito para vocês, vocês não prestam. Mas Pedro usou as palavras de Jesus. Pedro entendeu, Pedro acatou as palavras de Jesus. E ao invés de jogar na cara deles o que eles tinham fazido, o que eles tinham feito com Jesus e com os profetas, Pedro disse: arrependam-se. Arrependam-se e seja batizado. Existe uma chance para você. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a voz de Deus. Aceite
aquilo que Jesus pediu que você fizesse e você tem uma chance. Pedro, na verdade, estava com uma vida transformada. A palavra de Deus mudou a vida de Pedro. E a minha? E a sua? A palavra de Deus tem mudado a sua vida. Você já foi transformado por Jesus. Você se sente uma pessoa disposta a perdoar as ofensas, não por medo de ir para o inferno, mas com compaixão da pessoa que lhe ofendeu, para que ela não vá para o inferno. Essa é a mensagem de Deus, esse foi o ensinamento de Jesus, que a gente faça, porque muitas vezes para nós, antes de conhecer Jesus, era o ridículo, mas hoje, conhecendo a Jesus, nós possamos fazer aquilo que ele mais espera, que exercer o perdão, é liberar o perdão para as pessoas que precisam. Porque quando eu faço isso, quando você faz isso, Deus libera, Deus aceita, Deus acata a nossa atitude, o nosso jeito de ser. Deus aceita como ouvinte e praticante da mensagem do Senhor. Você já foi transformado por Jesus? Você age assim como Jesus ensinou? Eu espero em Deus que a nossa vida seja, na verdade, transformada, como disse Paulo, a cada dia, a cada amanhecer, nós possamos mais e mais liberar o nosso coração para que a mensagem do Senhor possa entrar dentro de nós. Que Deus seja louvado e o Senhor lhes abençoe. Amém?